Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de matemática de hoje, iremos estudar subtração, ideias e algarismo. Esse conteúdo está na página 44 do livro de vocês. Nós já estudamos sobre a subtração, né? E sabemos que subtrair significa retirar. Agora, nós iremos conhecer as ideias da subtração. Ela possui duas ideias: a ideia de retirar e a ideia de comparar. Vamos começar com a ideia de retirar. Iremos iniciar pelos exemplos, ok? O primeiro exemplo diz assim: Majone ganhou 8 balões, mas 3 deles estouraram. Com quantos balões cheios Majone ficou? O segundo exemplo diz assim: Em um pote havia 18 chocolates, Majone já comeu 6. Quantos chocolates restaram no pote? Note que a ideia de retirar, pessoal, ela necessita que haja uma quantidade para que a gente possa tirar dessa quantidade já existente outra quantidade. Ou seja, vamos lá para o primeiro exemplo. A quantidade pré-existente ou já existente é a quantidade de 8 balões. E a quantidade que vai ser retirada é a quantidade de 3. Então, para retirar, eu preciso de uma quantidade pré-existente para que eu possa retirar outra quantidade. Já no caso do segundo exemplo, a quantidade pré-existente é a quantidade de 18 chocolates. E dessa quantidade serão retirados 6 chocolates. E no caso serão retirados porque foram comidos. E aqui os balões porque estouraram. Mas nas duas situações é necessário que exista uma quantidade pré-existente para que eu possa retirar outra. Já a segunda ideia da subtração é a ideia de comparar. Vamos ler os exemplos. Henrique tem 19 anos e Edilene tem 6 anos a menos que ele. Quantos anos Edilene tem? A ideia de comparar, pessoal, ela se expressa através de algumas pequenas palavras no enunciado, certo? Aqui a gente já percebeu que estamos comparando o quê? Idades. A idade de 19 com 6 anos a menos, que é uma idade que a gente ainda não conhece, certo? Quantos anos a Edilene tem? A gente já sabe que a Edilene é 6 anos mais nova, ou seja, tem 6 anos a menos do que Henrique, que tem 19 anos. Então, a ideia de comparar está expressa aqui, ó, no a menos que. Quantos anos a menos Edilene tem? Na segunda sempre diz assim: Solon não precisa escrever 27 páginas de um relatório, mas só escreveu até agora de 15 páginas. Quantas páginas restam ser escritas? Aqui a comparativa pode ser expressa no restam. E aqui eles estão comparando, né, a quantidade de páginas que precisam ser escritas, a quantidade de páginas que foram escritas. Terceiro exemplo. Uma viola tem 10 cordas e um cavaquinho 4. Quantas cordas uma viola tem a mais que um cavaquinho? Nesse caso, a ideia de comparar, ela se expressa aqui, no a mais que. E a comparativa é quantas cordas a mais a viola tem em relação ao cavaquinho. Sabendo que a viola tem 10 cordas e o cavaquinho apenas 4. Então, vamos lá. As ideias de retirar, né? Elas necessitam de uma quantidade pré-existente para que eu possa retirar outra quantidade. Enquanto a de comparar, a gente pode perceber ela quando há certos termos, como os termos a mais que, a menos que, qual a diferença, quanto falta, quem tem mais, quem tem menos, quantos restaram, quantos faltaram, quantos sobraram. E por aí nós poderemos usar e encontrar outros termos que vão indicar a comparação. Agora vamos para o
algoritmo da subtração. Vamos conhecer as ideias, os termos, né? As ideias a gente já conheceu, que é retirar e comparar. Agora nós vamos conhecer os termos da subtração, certo? A subtração, ela tem 3 principais termos, que é o minuendo, o subtraindo e o resto ou diferença. O minuendo, pessoal, ele é a maior quantidade, certo? Ele é o algoritmo que representa a maior quantidade. Enquanto o subtraindo, ele é a quantidade que será retirada do minuendo. E o resto, ou diferença, é o resultado da operação da subtração. Lembrando que o minuendo, ele precisa ser maior que o do subtraendo. Então, como o minuendo é sempre o maior número, ou a maior quantidade, certo? Vamos para o exemplo. O exemplo diz assim: Irã colheu 22 das flores de seu jardim. Quantas flores restaram? Qual é a ideia que é apresentada nesse exemplo? É a ideia de retirar. Por que a ideia de retirar? Porque existe uma quantidade, que é a quantidade existente de 46 flores, e a quantidade que foi retirada. Eu vou deixar com tracinho, certo? É a de 22 flores. Colheu, né? Então, retirou 22 flores de 46. Para responder, pessoal, a gente vai responder da mesma forma que a gente vai responder a adição. A gente vai organizar os termos usando o quadro de valor de lugar, certo? Para iniciar, nós vamos usar o quadro de valor de lugar, porque fica mais fácil a gente observar os termos termo a termo. Organizando em dezena, unidade, centena, unidade de milhar e assim por diante. Então, vamos lá. Lembrando que o minuendo é a maior quantidade, e a maior quantidade aqui é o 46, que é a quantidade de flores que existiam no jardim. 46 menos 22. Por quê? Porque 22 foi a quantidade que foi retirada. Da mesma forma que eu faço na operação da adição, eu vou fazer na subtração. Sempre vou iniciar a minha conta da direita para a esquerda. Então, a gente vai começar nossa continha por aqui. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. Agora vamos olhar os termos. Minuendo, lembrando, maior quantidade. Subtraindo, quantidade que será retirada no minuendo. E o resto ou diferença, que é o resultado da operação. Agora vamos praticar um pouco. Lembrando que a matemática sempre fica mais fácil quando a gente pratica. Vocês façam a leitura da página 44, certo? E responda a 45 e a 46. Qualquer coisa, dúvidas lá no WhatsApp.